fé e a medicina são duas formas de buscar a cura e o bem-estar das pessoas. A fé é uma crença pessoal que pode se manifestar de diferentes maneiras, como na religião, na espiritualidade, na esperança ou na confiança. A medicina é uma ciência que se baseia em evidências, estudos e práticas para prevenir, diagnosticar e tratar as doenças. Ambas podem se complementar e contribuir para a saúde integral do ser humano, desde que respeitem os limites e as necessidades de cada um. A fé pode oferecer apoio emocional, conforto, motivação e sentido para a vida, especialmente em situações difíceis ou desafiadoras. A medicina pode oferecer soluções técnicas, eficazes e seguras para os problemas de saúde, especialmente aqueles que exigem intervenções urgentes ou complexas. A fé e a medicina não devem ser vistas como opostas ou concorrentes, mas como aliadas na busca pela qualidade de vida. Saiba mais sobre o assunto agora, no Bendita Hora. A gente vai conversar com o Dr. Daniel sobre isso, porque o Dr. Daniel acabou de falar, né? A fé e a medicina, elas vão se encontrar justamente porque é o mesmo objetivo, né? Exatamente. É vida, né? É vida. Não tem como falar de cura, né, pela mão do médico se a gente não falar de fé junto. Isso. Uma coisa complementa a outra. Eu falo assim, não dá pra gente, né, eu falo assim, as coisas têm que se somar e é para isso que Deus permitiu que tudo isso fosse criado. É isso que Deus permitiu que a ciência médica fosse criada. Justamente. Né, para que um somasse com o outro, não que o médico colocasse o jaleco e achasse que eu faço, eu realizo e tudo depende de mim, eu sou ateu, não, imagina, Deus não existe. Isso aí é uma loucura falar isso. O médico, na verdade, ele está ali como quase que um ajudante de Deus ali. Padre, o médico que não senta na sua cadeira, né, e não se conecta com ele, não vai tratar o paciente. E a gente percebe isso no médico. Não adianta que a gente percebe isso no médico. A gente percebe, quem é paciente, quem vai no médico, você sabe com quem você está falando. Você sabe que você está falando com uma pessoa espiritualizada ou não. Você sabe. O jeito de tratar, o jeito de acolher você, o jeito de você ser conduzido ali no tratamento. É impressionante, é impressionante. O médico, ele tem um papel muito importante para o paciente. O paciente chega ali com dor, né, angustiado, e o que menos o médico quer fazer é ouvir e ajudar o paciente. Ele quer acabar logo aquele momento. E, na verdade, ali é o momento que ele tem, né, para tentar ajudar, tratar. E muitas vezes não vai ser nem com remédio, muitas vezes não vai ser nem com um tratamento específico, algum protocolo. Muitas vezes vai ser só ouvindo, vai ser só conversando. Né? Ontem até foi na missa, o Pilad que vai sempre na missa lá, e aí ele levou para mim, faz um tempo atrás, ele levou, até mostrei que o urologista dele, né? Ele foi no urologista, o urologista deu para ele no receituário do urologista, assim, confessar e uma missa a cada semana. E botou isso, e assinou e botou o médico. Veja esse VT que fala um pouco desse livro. Aliás, esse livro é maravilhoso, viu? Uma prova do céu. O livro, Uma Prova do Céu, conta a história real do neurologista Eben Alexander III. O médico era um cético com 25 anos de profissão, até que em 2009 um problema mudaria sua vida por completo. Eben contraiu meningite bacteriana e acabou entrando em coma durante 7 dias. Nesse período, ele teve uma experiência de quase morte, ou EQM, como é chamada. O cérebro do médico estava altamente danificado e, mesmo assim, ele retornou do coma lembrando de cada detalhe do que viveu enquanto estava no que acredita ser o paraíso, desde o portão até o Vale das Borboletas. Nos dias de hoje, Eben conta que sua jornada prova que a consciência está muito além do que o cérebro produz, além de que a fé se tornou uma grande aliada ao seu dia a dia. Esse livro é interessantíssimo, eu recomendo que você leia, é muito bom, esse livro é muito bom. Agora, é interessante que ele é um cético, né? É um cético e é um neurocientista, né? Um neurocirurgião. É interessante, ele falou uma coisa que eu acho muito interessante, que eu sempre digo para as pessoas. Atividade cerebral é uma coisa e a alma, né, a consciência nossa, é uma outra coisa. Porque o pessoal às vezes pensa assim, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa, não. Porque quando é que a gente morre? Quando a atividade cerebral acaba. Só que isso não tem nada a ver
com a nossa consciência, com a nossa A alma. nossa alma, exatamente. Doutor. Exatamente. Doutor, você falou uma coisa muito interessante, eu achei interessante para as pessoas. Não dá para a gente considerar o ser humano simplesmente só vendo ele como se fosse o corpo dele, né? Não tem como. E não dá para separar isso, o corpo e a alma dele. Não tem né? como. E se o médico achar que é só o corpo, vai errar. Porque tem coisas que acontecem, curas que acontecem, que não tem explicação, né? Tem casos que a medicina não consegue explicar. Isso, interessante. E a hora que você chega nesse ponto, que é a hora que a medicina não consegue explicar, né, é a hora que a gente tem que realmente chegar de fato, se render. Existe algo maior. E nessa busca de existe algo maior, é que está se comprovando cada vez mais. Quando a gente fala cura pela fé, a gente está falando dessas coisas, assim, nesse sentido, que às vezes o médico, por exemplo, a gente fala, doutor, né, eu rezei, como que o médico vê isso, né? Tem médico... A grande parte dos médicos, né, acredita que isso não existe, que é um acaso, que de repente o corpo começou a apresentar alguma resposta e a coisa começou a evoluir. Eu falo assim, que a fé é você orar, com a certeza de que vai ser curado e que aquilo vai dar certo, né? Se vai dar certo ou não, só Deus que vai dizer. Então, toda vez que o médico vai fazer um diagnóstico, vai tratar um paciente, ele tem que entender que existe alguém maior que ele, que é esse alguém que vai fazer com que a cura ou com que o tratamento dê certo. Não é o médico sozinho, é uma comunhão, né? Como eu estava falando para o senhor, se a gente for entender, né, que o principal papel do médico é ouvir. Ele ouvir o paciente dele, porque a hora que o paciente fala e põe para fora, uma grande carga, né, daquilo que ele está passando já alivia. Isso a neurociência explica. Quando você tira da mente e põe no papel, você escreve, ou quando você fala, alivia, né? Você tira uma carga emocional daquele problema. E hoje o que menos os médicos fazem é ouvir, né? O médico ele quer conversar muito pouco com o paciente dele. Ele conversa rápido, já quer dar logo um tratamento e na grande parte das vezes o tratamento é ineficaz. Porque muitas vezes se você só ouvir esse paciente, né, já vai dar 80%, 90% certo. Como nós estávamos falando, Jesus curava como? Né? Ele falava o que você quer, o que você precisa. Né? Como a passagem da mulher hemorroísta. Se a mulher tocou ele no meio da multidão... Ela queria alguma coisa. E ele percebeu que alguém tocou ele diferente. Né? Ele podia simplesmente, curou. Curou. Não, né? Ou simplesmente pensar, curou. Pronto, curou. Mas ele quis. E ele fala, alguém me tocou. E os discípulos falam, mas aqui está lotado. Ele, não, mas alguém me tocou diferente. E quando ele encontra a mulher, ele fala, me fala, o que você quer? Ele quer ouvir a mulher falando. Né? Então ali já ficou a primeira dica para os médicos, ouçam mais os seus pacientes. Isso aí já é o primeiro ponto de cura. Né? E os médicos não ouvem. Né? Hoje em dia. E eu sou testemunha. Quando a gente vai fazer uma consulta com o doutor Daniel, 2 horas, a gente quase morre, porque é o seguinte, a gente sai de lá quase não precisando de mais nada, de tanta ocitocina. Tem uma pergunta para o doutor aqui, vamos lá. Como a fé pode afetar as decisões de cuidados médicos no final da vida? Então. Padre, essa pergunta é sensacional, porque assim... quem decide, né, o momento que a vida vai se encerrar é Deus, né? Mas eu falo sempre assim, ele não interfere no livre-arbítrio. Isso. Né? Existe o livre-arbítrio do homem, que muitas vezes pode ir lá e tomar uma decisão. Mas se nós entendermos que o papel do médico, né, se ele não puder curar, né, e reverter aquela doença, no mínimo ele tem que tentar ajudar da melhor maneira possível. E quem vai determinar ou não se é o fim da jornada, nunca é o médico. Né? O fato do médico falar assim, mas não existe mais condições para tal, sua vida está se findando, eu acho isso, com perdão, assim, com todos os meus colegas médicos do Brasil, eu acho de uma arrogância muito alta. É verdade. O médico falar que, eu estou te dizendo que não existe mais vida, que não tem mais o que fazer. Não é o médico que tem que tomar essa decisão. O que o médico tem que fazer? Tratar, cuidar, e se não puder curar, que no mínimo ele possa o quê? Acolher o paciente, acolher a família nesse momento. Imagina, pacientes terminais em UTI. Na minha primeira formação, eu trabalhei em UTI muito tempo. Eu tive diversos casos desses, de pacientes paliativos, pacientes em estados terminais, com doenças que não tinham reversão. E muitas vezes o que a gente fazia aí eu falo assim, tira o foco da doença e foca no ser humano. Esse é o papel do médico. Então, poxa, a doença tem cura? Não, não tem. Então não vou focar nela, vou focar no ser humano. Como que ele pode ficar melhor sem dor? O que eu posso fazer para levar qualidade de vida? Ou de repente conversar. Você imagina um paciente ali na UTI,
né, num leito de UTI, sabendo que é o final da vida dele, que ele depende de alguns aparelhos ali. Muitas vezes, né, depende do paciente traqueostomizado, num BiPAP, num ventilador, dependendo de algumas medicações para controle de dor, que ele não pode mais sair do hospital, né? E aí, muitas vezes, esse é o paciente que menos é dado atenção. Porque ali já não tem mais o que fazer. Tá errado. Tem que dar atenção a todos, muito mais para esse, que do ponto de vista técnico não existe o que fazer, mas a gente pode ir lá, a gente pode conversar, você pode acolher, você pode ouvir esse paciente. E isso já vai tratar muito dele. Eu tive um caso desses na UTI com uma paciente que ficou comigo quase 3 meses na minha primeira formação, e que a doença dela era um tumor de pulmão que não era mais tratável, né? E aí todo mundo falava, paciente paliativo, já não tem mais o que fazer. Não, tem muito o que fazer. E essa paciente passou 3 meses com a gente, tendo um cuidado muito diferenciado. Até na rua, eu tomei a liberdade de levar contra todo mundo que estava ali no hospital. Porque um dia ela falou, eu queria de novo ver o sol. Vamos ver o sol. Por que não? Né? Então, assim, a hora que a gente começar a focar no ser humano, talvez a medicina vai mudar demais. E talvez a gente vai ter muito mais taxas de cura do que nós temos hoje, né? Então, a ciência achar que a gente está descobrindo a cura, É assim, a cura é dada por ele, né? Por mais que a ciência estude, comprove, e mais do que isso, até mesmo que é descoberto porque Deus permite que é descoberto. O homem não tem essa como se diz, essa benevolência toda de falar, eu resolvo, eu faço. Né? O médico que faz isso, de novo, peço desculpas. É uma arrogância. É uma arrogância. É uma presunção muito grande. Exato. De achar que, de repente, você pode determinar qualquer coisa. Não é determinado por você, não é determinado. Exato. E por mais cansativo que é a jornada do médico, eu sei que o médico tem que entender que ali, a hora que ele está ali, ele está sendo só um instrumento de algo muito mais forte, muito maior. Você falou uma coisa muito interessante, porque você foca na pessoa, há também um papel muito importante do médico. Quando você tem um paciente ou em estado terminal, ou que só não tem, ou paliativo, é a família também. Eu acho que é importante também que o médico não tire essa esperança da família, né? Exatamente. O médico não está ali para tirar, falar e dar o checkmate. E dizer assim, não tem o que fazer, vocês não têm, não. Ele nunca pode fazer isso. Não, o foco dele tem que ser o quê? Estamos aqui para ajudar. O papel do médico é ajudar. O médico tem que gostar de gente. Aquele médico que, meu Deus, eu preciso, paciente, preciso ir rápido, tá errado. O propósito do médico é outro, ele tá ali para ajudar. Né? Mas a fila do hospital é grande. Paciência. Quanto mais rápido nós formos para ajudar o hospital, menos a gente vai estar ajudando os pacientes. E aí eu me pergunto, a gente tem que ajudar quem? O hospital ou os pacientes? Os pacientes. O hospital tem que dar um jeitinho de ter mais médicos para que seja dado esse tipo de atendimento. Para que o médico seja mais próximo do seu paciente. Então, do paciente. Eu falo isso, doutor, porque uma coisa me causou, assim, minha mãe, quando estava internada, e eu percebi nos olhos do médico que realmente era muito grave, muito grave, muito grave. E eu fiz uma pergunta, eu sabia que o médico não queria me dizer, mas ele foi muito delicado em dizer. Falei, doutor, mas pode ser feito alguma coisa? Eu lembro que ele me olhou e falou assim, sempre a gente pode fazer alguma coisa. Sempre, essa é a resposta, sempre. Por quê? Porque quem vai dar a determinação final, quem vai dizer a vida esgotou ou não, é só Deus. A gente nunca sabe o tempo que nós temos e o médico vai botar ali um tempo de vida para o paciente dele, isso é algo que não existe, não cabe. Essa coisa de dizer, você tem 3 meses de vida, que às vezes as pessoas falam, né? O médico me deu 4 meses e tal. Ele não tem o direito de fazer isso. Não, de forma nenhuma. Hoje a gente tem vários filmes, né? Se a gente olhar no Netflix, tem vários filmes que falam de milagres. Isso. Paciente que ficou desacordado por 5 minutos sem o coração bater e o coração voltou a bater. E como você explica isso? Explica, porque existe algo muito maior, que é Deus, que se Ele quiser, o coração volta a bater, se Ele quiser, o paciente volta a andar, se Ele quiser, o paciente volta a falar. Então, assim, o médico é um mero instrumento dele. E aí, nesse ponto que a fé e a medicina têm que se cruzar. Que a hora que o médico entender que ele é apenas um instrumento, que ele vai ser usado para poder curar, aí a gente vai ser perfeito, porque ele tem um conhecimento técnico da máquina, como funciona. E mais do que isso, ele tem um contato com quem criou. É o chefe de manutenção. Ele, eu sei quem criou foi ele, eu estou em contato com ele e eu sei como a máquina funciona. É a mesma coisa que o piloto está lá voando e ele fala assim, deu problema aqui no avião. O que ele faz? Ele fala ele fala lá, pede a ligação e fala, eu queria falar com o mecânico. O mecânico fala, o que você está vendo aí? Estou vendo isso, tal. Faz isso, faz aquilo. Pronto, o avião pousa. E o médico, por que tem que ser diferente? Quem que é o chefe de manutenção? Quem criou a máquina?
Deus. Então, se ele estiver em contato com Deus, e ele tiver o conhecimento técnico, como que vai dar errado isso? Não tem como dar errado. O senhor não imagina que alívio que quando a gente ouve um médico falar sobre isso. O senhor não imagina como assim, é gostoso e a gente ouvir um médico falar sobre isso. Porque a gente não vê o médico falar, a gente vê o médico falar da doença, a gente vê o médico falar do tratamento. Então, o refrigério na alma que a gente escutar um médico como você falar, é muito bom mesmo. Pergunta, doutor. Boa tarde. Boa tarde. E é o seguinte, nessas chamadas doenças terminais, muitos médicos, acho que a maioria, eu não sei se isso é uma coisa de praxe ou tem que ser falada e tal, essa coisa do tempo, né? Às vezes, você tem tantos meses de vida, você tem 2 anos de vida. Isso acaba sendo mais prejudicial ou ajuda mais o paciente a, às vezes, aproveitar mais ou viver de alguma maneira, tentar viver de uma maneira melhor? E se realmente isso é obrigatório ser falado para o paciente? Na verdade, não é nem obrigatório, mas o ponto-chave da sua pergunta é o seguinte, como que um médico vai falar assim, você tem mais 3 meses de vida? A conversa tem que ser assim, olha, do ponto de vista técnico, né, eu vejo que a máquina tem alguns probleminhas que a gente não vai conseguir reverter, mas a vida quem está dando é Deus. Então, assim, quem vai findar o tempo, quem vai prorrogar o tempo, quem vai dizer qual momento é Ele. E nesse momento, o que você tem que levar para o paciente? O máximo que a gente puder fazer para te ajudar, para que você fique bem, nós vamos fazer. Quem vai determinar esse tempo? Ele. Essa carga da gente colocar tempo, medicina não é uma ciência exata. Isso. Não tem como a gente falar que a gente vê doenças, né, iguais, com o mesmo nome, que se comportam de maneiras diferentes em diversos pacientes. Então, a gente falar que existe um tempo para a gente findar a vida de um paciente é uma presunção enorme. O médico não tem capacidade nem técnica, né, muito menos espiritual para falar isso. Quem tem que falar isso é Deus. O médico tem que estar ali para quê? Para ajudar enquanto vida tiver. Enquanto tiver vida, tiver o coração batendo, enquanto tiver ali, o médico tem que estar ali para ajudar. É para isso que a medicina foi feita. Né? Se a gente pegar a medicina dos primórdios, como que a medicina era exercida? Não tinha exames. Era conversando, era encostando, era observando o paciente. Isso, pondo a mão, pondo a mão, entendendo. Entendendo, é verdade. Era assim que foi assim que a medicina foi se criando, né? A medicina era passado de um sábio para outro, era ensinado lado a lado. Isso mesmo, e hoje a gente como um aprendiz ali, como aprendiz. Que... E hoje a gente vê, né, professores mais frios, que criam distância dos seus alunos. A gente vê os alunos sendo formados mais técnicos, né, bem frios. Né? É óbvio, eu falo assim, eu fiz essa formação, eu sei como que é. Você sabe. Passei por essa experiência. Agora, as coisas precisam começar a mudar, porque a ciência já está explicando, já está mostrando que existe algo muito maior. Que quando a gente se conecta com ele, coisas acontecem no nosso corpo. Tá aí a história, tá aí o experimento que esse estudioso, o Andrew, fez, de colocar o paciente na ressonância, pedir para o paciente orar, pedir para o paciente agradecer, e coisas acontecem no cérebro. Ali acontecendo. Então, ou seja, existe algo maior. Né? Não vai acreditar quem não quer acreditar, porque existe. O fato é esse. Se o médico fala assim, não, mas eu discordo de tudo que você está falando. Não está discordando de mim, está discordando de Deus. Tudo bem, discorde, então Exato. mostre o porquê. Mostre outro caminho. Outro caminho. Exato, porque assim, existe, está lá a comprovação, entendeu? Então, assim, a força maior, quem cura é Deus, essa é a resposta final. Razão e fé andam juntas, veja só. Andam juntos. É muito comum as pessoas afirmarem que fé e razão, ou fé e ciência, não se misturam. Mas a verdade é que desde a época dos apóstolos, passando por Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, a fé nunca foi vista separada da razão. Elas se complementam. Diante de uma doença, por exemplo, é natural desejar ou acreditar na cura ou simplesmente no alívio do sofrimento. Isso é fé. É importante e deve ser respeitado e elaborado de acordo com cada pessoa. O próprio conhecimento científico teve a contribuição de pessoas religiosas e até de muitos padres e freiras. Nicolau Copérnico, por exemplo, que em 1543 redescobriu a ideia de que a Terra girava em torno do Sol, era um padre católico. Gregor Mendel, que formulou as leis da herança genética, era um monge.
Pascal, Einstein, Newton e tantos outros percebiam a necessidade de um equilíbrio entre fé e razão e jamais entenderam a ciência como oposta à religião. Como dizia São João Paulo II, a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Não há motivo para existir concorrência entre a razão e a fé. Uma implica a outra, e cada qual tem o seu espaço próprio de realização. Muito interessante. Pascal é um grande filósofo matemático, é o precursor praticamente de todos os cálculos que nós existimos, até do algoritmo, até. Pascal é o grande filósofo que o Papa Francisco gosta demais. E era muito religioso. Pascal dizia, tem uma frase interessante, o coração tem razão que a razão desconhece. Né? Ele tinha uma frase. E é Santo Agostinho. Agora, a fé e razão, a gente não pode. Achei interessante a comparação do Papa João Paulo II. São duas asas que fazem a gente se elevar até Deus. Exato. Cortando uma dessas, a gente não chega até Deus. Não chega até Deus. Não chega. Eu falo assim, se a gente prestar atenção nas mínimas coisas do nosso corpo, a gente começa a entender, gente, a coisa é muito perfeita. Eu falo assim, padre, me explica como é que um bebezinho que está lá imerso numa bolsa, cheio de líquido, com os pulmões cheios de água. Né? Aí ele dá a vida, um segundo depois que ele deu a vida, se você injetar água nos pulmões dele, ele não consegue mais respirar. Se estava cheio de água, por quê? Ele estava cheio de água. Né? Aí eu vou tentar explicar. Não, porque isso é Deus. Né? Então, assim, como que um ser é gerado dentro de outro com tamanha perfeição? Você acabou de dizer, a mulher quando dá à luz, ela tem 1 segundo para o útero dela se fechar, senão ela morre. Exatamente, e o útero fecha. Senão todo o sangue que ela tem se esvai. Né? Agora, olha como que funciona de tal forma que quando a criança acaba de sair, por quê? Que comando é esse? É muito engraçado. Tem coisas básicas que se a gente for pensar na medicina, fala assim, por que funciona de um jeito? Porque a fisiologia mostra isso. Mas por que não é desse jeito? A gente fala, em casos de infecções, quando a gente tem uma infecção em algum lugar, né? Infeccionei o dedo. Existe uma vasodilatação, ou seja, os vasos sanguíneos, as artérias se dilatam para poder levar mais células de defesa até ali, levar mais oxigênio até ali para que aquele local seja curado. Aí que lei é essa? Quem fez essa lei? Exato. E aí no pulmão acontece o contrário. Quando você tem uma área de infecção, existe uma vasoconstricção daquela área. Por quê? Porque a hora que você fecha aquela área que está infeccionada, o pulmão faz uma vasoconstricção para quê? Para que o oxigênio seja direcionado para as outras áreas que podem respirar melhor. Olha que gente, coisa. Que equilíbrio perfeito é esse? Quem colocou essa lei? Que equilíbrio perfeito é esse? Dados estatísticos mostram que a fé ajuda na saúde. Veja esse vídeo. Tá tão bom conversar que o programa já está acabando. Apesar de alguns ainda acreditarem que a fé não tem relação com a ciência, dados publicados pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM, mostram justamente o contrário. De acordo com psiquiatras, se tornou comum o médico questionar sobre aspectos espirituais e religiosos para ajudar no tratamento do paciente. Outra pesquisa, feita nos Estados Unidos, mostrou que 65% dos médicos entrevistados acreditavam na ligação entre a fé e a ciência e afirmavam que a prática religiosa possuía influência positiva na vida dos pacientes. Já no Brasil, a Universidade de Brasília usou 52 voluntários para descobrir quais os efeitos das orações religiosas nas células humanas. O resultado? Um dos principais mecanismos de defesa do organismo, a fagocitose, era estabilizado com as preces. Conforme o tempo passa, cada vez mais os estudos comprovam a importância da fé em nosso corpo. Interessante. Na verdade, a gente está falando de uma coisa, o doutor está trazendo para a gente tudo isso, mas baseado e fundamentado, não só na estatística, mas no dia a dia. E mais do que isso, naquilo que ele vive como médico, naquilo que ele já viveu num hospital, na UTI, isso que é importante, né? Então não é uma pessoa falando, fazendo aqui um sermão, alguém falando daquilo que ele... Rodolfo, está acabando o programa. Acabou? Olha... Eu falei para o doutor, esse programa foi muito bonito, eu quero que, de repente, a gente tem que pegar um monte desse trecho do programa, assistir de novo.
A gente tem que assistir tudo que o doutor falou, que foi muito, muito importante. Eu quero que você acompanhe o doutor para você realmente ver tudo que o doutor Daniel faz, tudo que como o doutor Daniel trabalha, e por isso eu quero que você acompanhe o doutor Daniel no seu Instagram, começando pelo Instagram, @dr.danielbratan. É muito fácil, @dr.danielbratan. Ou então você vai também seguir o Dr. Daniel no seu instituto, na clínica dele, @Instituto Anália Franco. Essa é a clínica do Dr. Daniel. @Instituto Anália Franco. @Instituto Anália Franco. E você pode entrar em contato a hora que você quiser, agora já pode ligar, 0 operadora 11 9 17 52 35 30. 9 17 52 35 30. Você fala a verdade. Não, se você tiver que ir num médico, você fala assim, que médico eu vou escolher? Olhando para o médico assim, eu falo, claro que eu vou nele, está louco, desse jeito você acha que eu não vou? Então, obrigado, doutor. Padre, é um prazer estar aqui. Obrigado, nossa, mano. Eu adoro estar aqui com vocês. É muito bom, doutor. É incrível esse bate-papo, eu gosto muito de coração. Ajuda muita gente, traz muita alegria, muito alívio, né? Muita sabedoria para as pessoas. Obrigado. Eu fico feliz, obrigado, Padre, obrigado, senhor. A gente vai encerrar o programa com o clipe Põe Fé Que Já É, na voz do Arnaldo Antunes. Obrigado por vocês ficarem com a gente. Amanhã, 12h, a gente encontra para o Rosário da Vida. Deus abençoe vocês.